certo? A trombomodulina, na superfície das células endoteliais, que vão ativar a proteína C, que também a gente vai ver mais para frente, ela são mecanismos anticoagulantes, então, para fazer esse controle. E, além disso, é a barreira física que separa o sangue dos elementos teciduais. Sangue é feito para ficar em movimentação constante, a uma pressão fixa no interior do vaso. Se, porventura, o paciente está hipotenso, o paciente está hipovolêmico, o paciente tem esse endotélio traumatizado, ou uma série de citocinas, aí a gente tem a formação da coagulação. Toda coagulação vai levar ao quadro de coagulação intravascular disseminada? Não. Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar nisso. Porque se fosse assim, qualquer machucado que a gente tem iria desencadear um quadro de CIVD, que na verdade não é assim. Certo? Então, a gente vai ver quais são os mecanismos que desencadeiam essa coagulação de forma intravascular e disseminada. Certo? E as lesões? Quando a gente tem a lesão, forma-se o tampão plaquetário, que é a hemostasia primária, que vai ligar as plaquetas de forma irreversível ao fator de von Willebrand, causando a sua aderência. Então, eu fiz mais ou menos o esquema aqui da hemostasia primária. A gente tem um endotélio vascular. Mais uma vez, ressalvo a vocês que não precisa necessariamente de ser uma lesão endotelial, pode ser só uma estase sanguínea. Isso é bastante comum, principalmente, por exemplo, varizes. Quem sofre de varizes, que o sangue fica estático ali, ele acaba, lembre-se, a plaqueta é fofoqueira, ela acaba entrando em contato uma com a outra, não tem nada para fazer, vamos fazer uma coagulaçãozinha aqui de boa. Certo? Então, é esse o princípio. Então, eu tenho uma lesão aqui endotelial e as minhas plaquetas, que eram assim, acabam fazendo uma aderência e ativando. Plaqueta ativada, essa hemostasia primária, esse coágulo, né, esses plugs formados, na verdade é como se fosse, vamos imaginar, a lojas americanas numa Black Friday me colocam um segurança para tomar conta daquele mutirão de gente querendo entrar na loja. Não dá conta. E além disso, a plaqueta, ela não pode sair daqui e avisar outras, ou ir avisar aos fatores de coagulação que ela precisa de apoio, certo? Então, o que ela faz? Ela se ativa, quando ela se ativa, ela libera na corrente sanguínea uma série de compostos, nós vamos ver mais para frente, ela pede ajuda aos fatores de coagulação, certo? E aí a gente tem aqui a formação do coágulo propriamente dito, ok? Um coágulo firme e ele é formado em poucos minutos. Agora vamos digerir esse esquema. Então, teve a lesão endotelial, a plaquetinha chegou aqui, se ativou, aderiu, chamou as amiguinhas para ficar juntos e liberou na corrente sanguínea, quando a plaqueta se ativa, uma série de enzimas, de citocinas, que pegaram esses fatores de coagulação aqui, que geralmente, que eles não estão ativados na corrente sanguínea, e os ativaram. Então, esse triângulo aqui são os fatores de coagulação ativados, certo? Por quê? Imagine só se a gente andasse com todos os fatores de coagulação ativados, a gente ia ser uma bola de fibrina, certo? Então, esses fatores de coagulação ativado, qual é o objetivo deles, né? Por que eles vão se ativar? Esses fatores de coagulação vão fazer o fibrinogênio se tornar fibrina. E aí eu consigo um coágulo firme, ok? Então, o objetivo da hemostasia secundária é esse, auxiliar as plaquetas a fazer um coágulo firme, certo? E isso tem que ser rápido, ok? Então, aqui eu já tenho a formação de um coágulo adequadamente firme. Quando a gente tem um processo de hemorragia ou essa ativação, eu tenho aqui uma vasoconstrição. Então, o próprio organismo, de maneira compensatória, realiza uma vasoconstrição do local para que se evite a perda de sangue. Vamos imaginar agora, clinicamente, que esse animal foi atropelado e sofreu uma ruptura importante aqui desse vaso, então ele vai ter um quadro de hemorragia, a formação desse coágulo firme e a vasoconstrição para quê? Para que a gente possa reduzir o sangramento. Então, nada mais é do que esse esquema, a parte da coagulação, certo? Isso é fisiológico.
Agora, lembra que eu falei? Agora a gente vai conhecer, dar nome e sobrenome para esses fatores aqui de coagulação, certo? Como é que acontece isso? Se você disse que eles não estão ativados e eles se ativam, como ocorre essa ativação? Então, a gente tem duas vias. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de coagulação, isso é coagulação normal, tá, pessoal? Na hora que a gente chegar na coagulação intravascular disseminada, a gente vai fazer uma abordagem diferente, mas em cada tópico. A via do fator tecidual, ou via extrínseca, que ela é a via mais importante, então ela é a que é a mais utilizada, ela é ativada pelo fator tecidual, pela tromboplastina, certo? E a via de ativação do contato ou intrínseca, que é ativado por peptídeos endógenos, os sininogênios, que são precursores da bradicinina. O que isso tudo quer dizer? Então, na verdade, aqui eu vou ativar duas vias, uma tecidual e uma de contato ou intrínseca, certo? E aí elas vão dar qual vai ser o resultado disso? A via comum, certo? Que a via comum a ativação de proteínas procoagulantes, que são os fatores de coagulação, e a ativação da protrombina e fibrina. Ou seja, o que eu quero? Gerar fibrina. Qual é o objetivo dessa cascata de coagulação? Gerar fibrina. Então, toda vez que se desencadeia um processo de coagulação, a via final é a conversão do fibrinogênio em fibrina. Então, quando a gente fala da via extrínseca, vamos imaginar aqui uma lesão endotelial, vai ter o fator tecidual, número 3, ele vai se ativar, vai ativar o fator 7 ativado, que vai ativar o fator 10, que vai contribuir com a ativação do fator 10. E a via da ativação do contato vai começar com o fator 12, ele vai se ativar, e vai resultar com o fator 8 ativado. O fator 8 ativado com o fator 7 ativado, eu vou ativar o fator 10, ok? Calma, respiram. Que a gente vai ver qual a consequência disso. O fator 10 ativado, ele vai gerar, vai converter a protrombina em trombina, fibrinogênio em fibrina. A maioria desses fatores, pessoal, são enzimas, são proteases, ok? Então, nada mais é do que quebram. Lembra daquela ampulheta que estava dentro do vaso, quebrou na metade e formou dois triângulos. Então, é essa a função desses fatores de coagulação, certo? A maioria deles são proteases e fazem a quebra desses fatores pré-formados quando são ativados. E quem ativa? As plaquetas. Além disso, o fator 10 ativado, ele tem uma interação muito interessante com o fator 5. Então, o fator 10 ativado, ele atua no fator 5, fazendo a sua ativação. E esse complexo fator 10 ativado e fator 5 ativado é o que a gente chama de complexo protrombinase, ou seja, a favor do trombo, então a favor de formar trombo. Então, eles acabam potencializando a via comum, certo? Então, aqui eu tenho a via da ativação do contato, ou via intrínseca, a via do fator tecidual, ou via extrínseca, e da seta para baixo, a gente tem a via comum. Por que a via comum? Porque tanto a intrínseca quanto a extrínseca vão ativar a via comum, ok? E a via comum, ela precisa ser ativada para eu ter sucesso na minha coagulação, que é a famosa a geração da fibrina, que é o fator 1 ativado, ok? Então, um resumão, toda vez que eu ativo a via de coagulação, geralmente por lesão tecidual ou por mecanismos inflamatórios, ok? A gente vai ter o objetivo, a geração da fibrina. Perfeito? Isso funcionando normalmente. Isso acontece também com os pacientes com coagulação intravascular disseminada, CIVD. Então, é esse o mecanismo da via de coagulação, ok? Então, e como é que eu consigo avaliar isso? Né? Distúrbios de coagulação acontecem, é bastante comum na nossa rotina. Então, um animal intoxicado, um animal que tem coagulação intravascular disseminada, um animal séptico, um animal que pode ter déficit de fatores de coagulação, enfim, tem uma série de fatores. Greyhounds, por exemplo, que é uma raça super problema de desenvolver distúrbio de coagulação. Então, como é que eu vou hoje avaliar
minhas vias de coagulação. Então, a gente tem o tempo de protrombina, o famoso TP, que eu vou avaliar o fator 3, que é o fator tecidual, certo? Se é o fator tecidual, eu vou estar avaliando a via extrínseca. Fator 7, fator 10 e fator 2. Esses dois últimos aqui são da via comum. Então, eu vou, através do meu TP, eu consigo avaliar como anda a via extrínseca e como anda a via comum. Então, esse é o processo de iniciação, que a gente chama. E quais são os fatores vitamina K dependentes? O fator 2, o fator 7 e o fator 10. Pessoal, a gente precisa lembrar de uma coisa bastante interessante. Eu disse que são enzimas, certo? E se são enzimas, eles precisam ter uma temperatura adequada e um pH adequado. Então, se eu tiver um paciente hipotérmico, eu vou ter interferência na coagulação. Se eu tiver um paciente em acidemia, eu vou ter interferência na coagulação. Em alcoolemia, eu vou ter interferência aqui também. E se eu tiver déficit da vitamina K, eu também terei déficit na coagulação. Então, é por isso, por exemplo, é por isso que em pacientes com intoxicação por rodenticida, a gente precisa fazer a reposição da vitamina K, porque esses fatores estão comprometidos. E o tempo de tromboplastina parcial ativado, o famoso TTPA, o que a gente vai avaliar? Fator 8, fator 9, fator 5, fator 10. Então, eu vou avaliar aqui a via intrínseca e a via comum. Então, ela é responsável por fazer a propagação e a amplificação. O fator 9, lembrando, ele é vitamina K dependente. E o tempo de trombina, que é o TT, a gente consegue avaliar a via comum e ela é influenciada pela concentração do fibrinogênio, certo? Então, qual é o objetivo da coagulação? Formar fibrina através do fibrinogênio, certo? Então, quando eu quero avaliar a via intrínseca ou via do contato, eu tenho o TTPA. Quando eu quero avaliar a via extrínseca, certo? Eu tenho o TP, e quando eu quero avaliar a via comum, eu tenho o meu tempo de trombina, ok? Então, aqui a gente tem mecanismos de realizar a ativação. E o que é importante a gente lembrar é que TTPA, TP, TT não são fatores de coagulação, eles são tempo. Então, ele não reflete um fator específico, ele reflete todo o conjunto de fatores que estão sendo ativados, ok? E a regulação? Então, se eu tenho ativação da coagulação, eu também tenho a inativação da coagulação, porque senão a gente ia fazer trombos ad eternos. Quem faz esse controle, essa regulação da coagulação? Primeiro, o inibidor do fator tecidual. Olha, Breno, o fator tecidual você falou, ele é importante, ele é o fator 3 e tudo. Sim, ele é muito importante. Então, ele que vai desencadear toda a via do fator tecidual, a via extrínseca, ok? Então, voltando aqui, ele vai governar o fator tecidual. Então, eles vão se autorregular. Inibidor completo do fator tecidual, fator 7 ativado, certo? Então, quando o fator 3 se junta ao fator 7 e ativa, o inibidor do fator tecidual, ele vai lá e fala assim, vamos parar com isso aqui, porque não vai continuar. Logo, eu não tenho progressão da minha coagulação. Então, não tenho a deposição de fibrina. A proteína C ativada também é importante parceira aí na regulação do fator de coagulação, da coagulação, certo? Ela propicia degradação proteolítica. O que isso quer dizer? Ela é uma enzima que vai quebrar o fator 5 ativado e o fator 8 ativado, vai regular a geração de trombina, e, além disso, ela tem uma ação anti-inflamatória. Então, a proteína C ativada, ela tem uma contribuição bastante importante quando a gente fala da regulação da coagulação. Além disso, ela está inteiramente associada com a proteína S e com a trombomodulina, certo? Vamos ver a palavra trombomodulina. A trombomodulina, ela modula a formação do trombo. Onde a trombomodulina está presente? No endotélio vascular.
Então, quando eu tenho a formação da coagulação, eu tenho uma ativação ao mesmo tempo da trombomodulina, ela se associa à proteína S e ativa o receptor da proteína C ativada. Então, a partir do momento que a proteína C é ativada, a gente tem essa lise dos fatores. E aí eu tenho um interrompimento da cascata de coagulação. Então, o que a gente repara, o que mais nos chama a atenção quando a gente olha toda a cascata de coagulação, é que a maioria, esses fatores estão presentes, só que estão totalmente inativados. Então, o desencadear de uma reação, ou seja, as benditas plaquetas que aderem ao endotélio, libera aquele tanto de substâncias, acaba ativando tanto a cascata de coagulação e também a regulação. Porque senão, se tiver uma via, se essa via da regulação estiver inativada, eu tenho uma perpetuação da coagulação. Ora, perpetuação da coagulação. Então, não seria uma disseminação da coagulação? Certo? Então, fica aí já a dica do que vai acontecer quando a gente falar da coagulação intravascular disseminada. Certo? Então, a proteína S e a trombomodulina, elas são fundamentais para a proteína C se ativar, e a antitrombina, que inibe a trombina ao fator 10 ativado, causando a sua inativação. Então, a gente tem inibitor do fator decidual, proteína C ativada, que depende da proteína S e da trombomodulina, e temos também a antitrombina, que inibe a afinidade da trombina ao fator 10. Então, se eu não tenho a trombina, certo? Eu não vou formar a minha fibrina, ok? E a plasmina, que ela é derivada do plasminogênio, o que acontece? Quando se forma o coágulo, eu tenho a liberação de uma série de enzimas que vai quebrar o plasminogênio em plasmina. Essa plasmina vai começar a degradar a fibrina, certo? Então, sistema de coagulação, resumão, né? Duas vias, intrínseca e extrínseca, que dá na via comum. Então, eu posso mensurá-lo a partir do TP, TTPA e TT. Fechou, certo? Mas eu também preciso ter um mecanismo regulatório. Quem vai fazer essa regulação? Inibidor de fator tecidual, proteína C ativada, que depende da proteína S e da trombomodulina. Eu tenho a antitrombina, certo? Ou seja, ela vai lutar contra a trombina, e a plasmina. A plasmina vai causar a redução da fibrina, que é o produto final, ok? Bom, então vamos ver no nosso esquema de fator de coagulação. Então, aqui, a via intrínseca, a proteína C vai atuar entre o fator, inibindo o fator 8 a virar fator 8 ativado. Então, se ela inibe isso daqui, não vou ativar, não vou potencializar o fator 10, certo? Então, ela tem esse mecanismo de controle. Além disso, a proteína C ativada também vai inibir aquele complexo do fator 5 ativado com o fator 10 ativado, certo? A proteína C ativada, ela depende da proteína S e da trombomodulina. Então, eu preciso ter trombomodulina, proteína S, ativada para que ocorra a ativação da proteína C, para que os receptores dela se tornem ativos. A trombomodulina está no endotélio vascular. Então, toda vez que eu tenho a quebra desse endotélio, eu acabo ativando a trombomodulina. A antitrombina. A antitrombina, como o nome já diz, ela é a trombina, vai contra a trombina, então ela vai atuar na via do fator 2, não deixando esse fator 2 ser ativado em trombina. Então, a antitrombina, ela vai cortar esse ciclo aqui. Ora, se eu corto a trombina, eu não gero o quê? Fibrina. Perfeito? Não tem a formação do coágulo, certo? Ou eu reduzo a formação do coágulo. O fator inibitor tecidual, ele vai atuar inibindo o fator tecidual, que é o fator 3. Então, ele não vai deixar o fator 3 se ativar, logo, eu bloqueio a via extrínseca, certo? E o plasminogênio, que vai ser convertido em plasmina, logo, se ele vai ser convertido em plasmina, a plasmina vai degradar a fibrina,
ok? Então, aqui a gente tem um esquema a respeito da plasmina, porque a plasmina ela é um anticoagulante bastante importante. Então, aqui a gente tem o nosso coágulo, lindo, maravilhoso, formado, né? Quem viu aquele desenho lixo que eu fiz e vê esse desenho maravilhoso, é capaz até de sair da palestra, certo? Então, eu tenho ativação do coágulo, logo vai liberar uma série de substâncias que vai pegar o plasminogênio aqui presente, clivá-lo em plasmina, são os imógenos, certo? Então, assim que a plasmina é liberada na circulação, ela vai destruir a fibrina formada. Ora, toda vez que a plasmina destrói a fibrina, ela libera compostos dessa fibrina. Então, se ela degrada a fibrina, ela é uma protease, logo ela vai liberar partes dessa fibrina. Brenda, eu consigo dosar isso? Consegue. Essas partes, essas moléculas que soltam, que a plasmina dissolve do coágulo, são os famosos D-dímeros, certo? Ou dímeros D, que são compostos importantes que que quer dizer que formou o coágulo e a plasmina está tentando destruir. Logo, se eu tenho um dedímeros aumentado, muito aumentado, significa que eu tenho muito coágulo formado. Eu tenho um coágulo formado de forma disseminada. Logo, eu tenho um aumento dos dedímeros, ok? Então, só também aguçando a curiosidade de vocês. Bom, agora a gente vai entrar no objetivo da aula, que é a coagulação intravascular disseminada, ou CIVD, certo? Então, qual é a definição? É uma ativação, pessoal, difusa da coagulação intravascular disseminada. Ora, então, Breno, vamos imaginar que, se para eu iniciar eu preciso de um fator tecidual, então aqui eu vou ter muito fator tecidual, né? Então, eu vou ter muita formação de fibrina. Você vai ter uma hiperativação da via extrínseca, da via intrínseca, da via comum e muita formação de fibrina, certo? Então, eu tenho uma ativação difusa. Aqui a gente não imagina mais, por exemplo, quando a gente corta um dedo. Aqui ocorre em todos os vasos sistêmicos do paciente. Então, qual é a consequência disso? Formação e deposição de fibrina na microvasculatura. Então, vamos imaginar um endotélio vascular, um capilar. Então, esse aqui é um capilar lindo, maravilhoso, e eu tive uma ativação difusa da coagulação. Vou depositar a fibrina e vou formar um coágulo aqui maravilhoso, lindo, redondinho, certo? Só que, vocês concordam comigo que o lúmen desse vaso antes era isso. Agora, o lúmen desse vaso livre ficou isso. Vamos imaginar uma hemácia tentando passar aí, no microcapilar cheio de trombo. Ela consegue passar? Muitas vezes sim, mas ela vai passar e vai deixar um pedaço dela para trás. Então, é comum a gente encontrar esquizócitos na lâmina quando eu tenho um paciente com coagulação intravascular disseminada. Por quê? Eu tenho um coágulo, uma obstrução física. A hemácia vai tentar passar, não vai conseguir. Logo, ela tem que se deformar. Quando ela se deforma, ela pode perder parte do seu citoplasma. E a gente tem é comum observar a ocorrência dos esquizócitos. Além disso, nessa tentativa de passagem, dependendo da obstrução, ela pode se romper. E aí eu tenho todo aquele conteúdo de dentro da hemácia, principalmente hemoglobina e por aí vai, uma série de enzimas também, liberados na corrente sanguínea. E já se sabe que as proteínas intracelular das hemácias, quando ela se rompe, ela predispõe à inflamação. Então, ela causa um quadro inflamatório também. Então, tem que ter muito cuidado com as consequências dessa deposição de fibrina. Agora, vamos imaginar, pessoal, que essa deposição, ela é sistêmica e vamos imaginar ela ocorrendo no fígado. Ora, se ocorrer essa formação desse microtrombo dentro dos capilares hepáticos, o sangue não vai chegar adequadamente. Se o sangue não chega adequadamente ao fígado, o que acontece? Eu acabo tendo uma falência
hepática. Por quê? Não chega oxigênio, não chega nutrientes, e esse fígado ele acaba entrando em falência. Se ele está um fígado comprometido em falência, em lesões hipóxicas, qual é a consequência disso? Eu não produzo os fatores de coagulação. Então, aqui eu já tenho também um contribuinte para a CID. Quando essa deposição ela vai ocorrer de forma sistêmica, geralmente no organismo como um todo, e aí vou obstruir o fluxo sanguíneo para vários órgãos. O fígado ele tem esse problema mais porque é ele que produz os fatores de coagulação. Logo, se ele está deprimido, se ele está com a função comprometida, esses fatores não são produzidos adequadamente. Isso a gente vai falar qual o impacto disso. Vamos ver daqui a pouco. Além disso, o sistema fibrinolítico. O que é o sistema fibrinolítico? Vai pegar, vai cortar, vai inibir a formação da fibrina. Ok? Então, qual é o objetivo da via de coagulação? Não é formar fibrina? Logo, a gente tem um sistema fibrinolítico que vai equilibrar, ficar na balança. Só que aqui, na CID, inicialmente, a gente tem uma inativação desse fibrinolítico. Logo, se eu tenho o sistema fibrinolítico, que faz a degradação desse coágulo, inativado, e eu estou num quadro de, o nome já diz tudo, coagulação intravascular disseminada, eu tenho a minha coagulação, ela se sobressai à minha anticoagulação. Então, eu tenho uma perpetuação da formação, um fator a mais de formação de coágulo. Então, esse é o fator inicial da CID. Né? Ela tem uma inibição do sistema fibrinolítico e quando o sistema de coagulação ele atinge a sua máxima de capacidade. Depressão dos fatores de coagulação. Aqui a gente já está andando com o processo. Então, resumindo, o que é a CID? Uma coagulação intravascular disseminada. Vimos anteriormente como que ocorre a coagulação. Então, eu tenho ativação da via intrínseca, ativação da via extrínseca, vão dar na via comum, vão gerar fibrina. Só que aqui, e como consequência, eu vou ativar o meu sistema de controle da via de coagulação. Certo? Qual é esse sistema? O sistema fibrinolítico. Só que aqui o sistema fibrinolítico ele já está inativado. Então, eu não tenho mais sistema fibrinolítico, o que perpetua a coagulação. Então, eu tenho muita formação de fibrina, muita formação de coágulo. Só que vai chegar um tempo que haja plaqueta para que a gente possa fazer esse tanto de coágulo e haja fatores de coagulação, haja fibrina. Logo, teremos uma redução desse fator de coagulação. Então, o auge da ativação da coagulação, ela passa. Isso é igual ao coronavírus. Então, a gente está entrando no pico, ou seja, muita coagulação. Vamos fazer uma analogia assim. De repente, a gente vai atingir um platô em que a ativação de coagulação ela vai estar muito mais ativa e, em seguida, ela vai cair. Quando ela cai, aí a gente já tem não tem matéria-prima para fazer coágulo mais. Então, vamos supor que eu tenha gasto muito dinheiro. Então, isso aqui, ó, eu tenho muita plaqueta, eu tenho muito fator de coagulação. Então, assim, eu sou rico. E aí, de repente, eu vou gastando, nunca vai acabar, vou gastando, porém, chega uma hora que acaba. E quando esses fatores, o dinheiro, que é a plaqueta, que é os fatores de coagulações, acaba, aí eu já tenho um problema. Por quê? Eu já tenho uma reativação desse sistema fibrinolítico. Então, além de eu não estar fazendo coágulo, mas o meu sistema fibrinolítico vai falar assim: meu Deus, dormi no ponto. Olha quanta fibrina que está formado. Vamos correr atrás do prejuízo. Então, vamos dissolver todos esses coágulos. Além disso, ele vai dissolver os coágulos, porém, não vai ter como mais formar coágulo, porque a matéria-prima acabou. Então, aqui a gente já observa risco de sangramento. Então, inicialmente, a gente tem uma ativação difusa da coagulação. Logo, a CID na fase inicial, ela é uma fase de hipercoagulabilidade, ou seja, ela predispõe à formação de coágulo. Então, se ela predispõe à formação de coágulo, ela predispõe à formação de
trombo, ok? Então, aqui a gente também já começa a pensar na nossa estratégia terapêutica. Então, na fase inicial de hipercoagulabilidade, eu tenho a formação de trombos, certo? De coagulação. Acabou o dinheiro, acabou a matéria-prima, agora ele é pobre, o organismo está pobre. Pobre em quê? Em plaquetas, em fatores de coagulação. Logo, eu vou reativar o sistema fibrinolítico, que é o banco cobrando o dinheiro que você gastou, e não vou ter mais como pagar. E aí eu entro na fase secundária, que é uma fase de hipocoagulabilidade, ou seja, o paciente ele não consegue fazer mais a coagulação de forma adequada, como consequência, eu tenho hemorragia. O que é importante, ela é sempre secundária a uma doença de base. Nenhum animal vai entrar em CID, nem nós, nenhum paciente vai entrar em CID sem ter uma causa de base. A gente vai ver quais são essas causas. E o mais importante, essa formação dessa coagulação intravascular de forma difusa predispõe à ocorrência da síndrome e disfunção de múltiplos órgãos. Ou seja, esses coágulos, esses trombos, eles podem impedir a chegada de oxigênio e nutriente às células. Células renais, aí eu tenho falência renal. Células hepáticas, eu tenho falência hepática. Sistema nervoso central, aí eu tenho aqueles quadros de aneurismas, eu posso ter rebaixamento de nível de consciência, por aí vai. Pulmonar, causando o quê? Intensa dispneia, que você suplementa oxigênio, o paciente não responde, ok? Então, é esse as consequências da CID. E, na fase secundária, hemorragia difusa. E as plaquetas? Né? A gente viu que essas danadas são responsáveis primeiro pela coagulação primária. Então, elas são cruciais na fisiopatologia. Por quê? Eu preciso que elas se ativam para ativar a cascata de coagulação. A gente volta lá naquele esquema do começo. Então, as plaquetas vão se aderir, vão se ativar, certo? Elas vão ser ativadas pelo quê? Pela expressão de von Willebrand. Então, ela vai fazer a sua aderência, vai ativar a cascata de coagulação, falar assim, miga, não dou conta, preciso de fibrina, tá difícil aqui, tem muita gente querendo passar, tem muito sangue querendo atravessar, não tô dando conta, preciso de fibrina, certo? Então, ela vai ativar as cascatas de coagulação, a via intrínseca, a via extrínseca e a via comum, ativando os fatores de coagulação com grande facilidade. Então, as plaquetas, as fofoqueiras, elas têm essa grande facilidade e com grande intensidade também. Então, a partir do momento que ela se ativa, ela já chama correndo para poder ajudar e fazer a formação da fibrina para ajudar ela a segurar a barra. Então, as plaquetas ativadas, ela tem expressão de fosfolipídios procoagulantes. O que isso quer dizer? Os próprios grânulos delas, quando elas liberam essas substâncias, essas citocinas, esses fosfolipídios, ou seja, essas geralmente são enzimas, elas predispõem à coagulação, óbvio, né? Eu não vou ativar uma plaqueta para que não seja para coagular. Além disso, essas citocinas, essas proteínas procoagulantes também têm ação pró-inflamatórias, ou seja, elas também causam inflamação. Por quê? A partir do momento que eu tenho inflamação, eu tenho vasodilatação. Para quê? Para chegar sangue, para chegar os fatores, para que eu possa reparar aquele dano. Eu vou ter uma aceleração da formação da fibrina, ou seja, a fibrina, lembre-se, da via de coagulação, ela é o objetivo. Então, por que a plaqueta vai ativar a via de coagulação? Para ter fibrina. Além disso, eu tenho a expressão de P-selectina. A P-selectina, ela é importante porque a P-selectina ela vai ser expressa pelas células endoteliais e essa P-selectina vai fazer com que os neutrófilos, basicamente os monócitos, façam adesão e façam a diapedese. Por quê? Ora, se eu tenho uma lesão vascular, eu preciso que essa lesão seja reparada. E quem vai fazer a reparação? Quem vai fazer a fagocitose desse sangue que está no espaço intersticial? As células de defesa, ok? Então, essa P-selectina é um marcador de inflamação sistêmica. E
ela potencializa o fator tecidual em monócitos, ou seja, ela propicia o rolamento dos monócitos. O que isso quer dizer? Os monócitos eles vão se aderir às células endoteliais e ir para o tecido para fazer o reparo, tá? Aqui a gente está falando de quadros de hemorragia, quadros de trauma, por exemplo, de ruptura de vaso. Agora, vamos imaginar um paciente em sepse, que a sepse é o principal fator. Essas células de defesa, os monócitos, os neutrófilos, elas têm um poder inflamatório gigante, ok? Então, se elas têm um poder inflamatório, a própria inflamação acaba ativando as plaquetas. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, ela orquestra a aderência de mais plaquetas e neutrófilos do leito vascular. Então, vamos digerir essa informação. Plaqueta ativou. Plaqueta ativou, ela vai ativar via extrínseca, via intrínseca, via comum. Para formar o quê? Fibrina. Ela estimula a formação de fibrina. Ela é excelente para isso, ok? Então, ela vai para segurar o coágulo ou a inflamação. E aí, ela acaba também fazendo com que o endotélio libere a P-selectina, faz com que os monócitos façam um rolamento e façam a diapedese, que a diapedese saia do vaso e vá para o tecido. No tecido, ele vira macrófago. Para quê? Para arrumar essa bagunça. Além disso, ele vai trazer neutrófilos, porque pode ser que eu tenha um agente infeccioso ali, certo? Então, vão chegar plaquetas e neutrófilos para que orquestre, arruma toda essa bagunça. Então, aqui a gente tem um paciente em sepse, por exemplo, as citocinas inflamatórias ou pró-inflamatórias ativam as células endoteliais, ok? E os monócitos também. Eu vou ter as micropartículas dos monócitos. Quem são os monócitos? Dentro do vaso, eles são os monócitos, no tecido, eles são macrófagos. Vão liberar micropartículas com fator de expressão tecidual. Prêmio, esse fator tecidual que você falou é o fator 3, não é? Da cascata de coagulação. Então, qual é o objetivo? Tudo isso, notem, pessoal, a gente está incentivando a via de coagulação, certo? Além disso, eu tenho, ele antagoniza a ativação das células endoteliais, o sistema de anticoagulação. Então, aqui, ó, se a gente tiver uma balança, vamos imaginar, mecanismos de coagulação, mecanismo de anticoagulação. Como essas células endoteliais estão produzindo substâncias que não inibindo a produção de substâncias anticoagulantes, logo a minha coagulação tá ganhando, certo? E o fator inibidor do plasminogênio, ele vai ser vai contribuir com a deposição da fibrina. Se eu tenho deposição da fibrina aqui, logo, como consequência, eu tenho um microtrombo vascular, ok? Agora, vamos imaginar essa hemácia tentando passar aqui. Então, ela vai tentar passar aqui, pelo tamanho, ela vai conseguir, mas vai que ela perde um pedacinho aqui dela. Então, vão aparecer os esquizócitos, ok? Ou, às vezes, esse trombo cresça mais e quando essa hemácia passa, ela se rompe, liberando uma série também de citocinas pró-inflamatórias, ok? Então, aqui, a gente tem o desencadeamento muito importante quando a gente fala de citocinas pró-inflamatórias. O que é citocinas pró-inflamatórias? Citocinas da inflamação. Então, todo paciente inflamado, ele tende a fazer quadros de trombo, certo? Por isso que, por exemplo, na anemia hemolítica imunomediada, em que eu tenho destruição de hemácias, ok? Eu tenho a liberação de todo o conteúdo intracelular dessas hemácias e, como consequência, eu tenho a predisposição de ocorrer trombo. Então, por isso que a gente entra com antitrombótico nos pacientes que têm anemia hemolítica imunomediada, ok? Então, mais ou menos, a fisiopatologia é essa. Eu tenho a liberação de citocinas inflamatórias, eu acabo pesando mais para o sistema de coagulação e suprimindo o sistema de anticoagulação com o objetivo de fazer esse controle. Notem que aqui eu não tenho lesão endotelial.
Então, a célula endotelial aqui, ela está livre. O que está fazendo isso? As citocinas pró-inflamatórias. Então, resumindo, eu tenho uma desordem trombohemorrágica, ok? Quando que ocorre? Quando que eu tenho a fase tipo 1, ou a fase de hipercoagulabilidade? Quando eu tenho uma forte ativação da coagulação, eu tenho um aumento da expressão do fator 3, ou seja, do fator tecidual. Quem vai aumentar essa expressão? As células endoteliais, os monócitos, neoplasias, dentre elas os adenomas, prostáticos e mamários. Então, essas células, elas jogam muito fator 3, fator tecidual, na corrente sanguínea. Fator 3 tecidual vai ativar a cascata de coagulação. Ela suprime a fibrinólise. Logo, eu tenho, notem aí que a coagulação está ganhando. Eu tenho, além de ter um maior fator tecidual, eu tenho a supressão da fibrinólise. Além disso, eu tenho a propagação da coagulação pelas citocinas pró-inflamatórias, a gente viu ali atrás, e, como consequência, deposição de fibrina, certo? Então, essas citocinas pró-inflamatórias vão contribuir por esse fator, ou inibindo o fator de anticoagulação, ou expressando mais, fazendo com que os monócitos expressam mais fator tecidual, e aí eu tenho a estimulação e a formação da fibrina, do trombo. Só que, né, nem tudo dura a eternidade, nada é eterno, certo? Vai chegar uma hora que o organismo não produz plaquetas à torta e à direita. As hemoparasitoses estão aí para confirmar tudo isso. Chega uma hora que vai esgotar a fibrina. Chega uma hora que esgota a fibrinogênio, certo? Então, aqui a gente já tem aquela fase de ladeira abaixo. A gente tem a ativação complementar da via fibrinolítica, certo? Então, quando a via fibrinolítica, que está suprimida por excesso de coagulação, a gente viu lá atrás, a supressão da fibrinólise, certo? Quando o auge da coagulação passa, ou seja, eu tenho um consumo das células de coagulação, que o sistema, a via fibrinolítica vai acordar. Vai falar assim, gente, olha o tanto de fibrina que eu tenho para quebrar. Então, logo, ela vai fazer uma ativação complementar da via fibrinolítica, ou seja, ela vai vir com tudo, porque eu preciso digerir essa quantidade de fibrina que eu dormi no ponto, aumentou muito a fibrina. Então, excessiva atividade fibrinolítica, logo eu tenho um quadro de hiperfibrinólise, ou seja, eu aumento a degradação da fibrina. Breno, eu lembro que você falou lá atrás, por exemplo, a plasmina, ela vai digerir essa fibrina. Logo, se eu tenho hiperfibrinólise, eu tenho um aumento da produção dos dímeros D, ou D-dímeros. Sim, é um dos métodos diagnósticos, inclusive. Logo, exaustão do sistema de coagulação, uma coagulopatia por consumo. Então, inicialmente, uma recapitulação. Inicialmente, eu tenho uma agregação das plaquetas. No endotélio, muitas vezes, não precisa estar sendo lesionado. Eu tenho uma hiperagregação da plaqueta. Essa plaqueta se ativa por citocinas inflamatórias. Como consequência, eu tenho também uma grande produção do fator 3, ou fator tecidual, pelas células endoteliais. Enfim, isso vai ativar as vias intrínseca, extrínseca e comum. Logo, eu vou ter muita fibrina. Se eu tenho muita fibrina, o mecanismo da CID, eu vou inibir a minha fibrinólise. Ok, então essa é a fase 1. Chega uma hora que tudo que é bom dura pouco. Vou gastar todas as minhas plaquetas, vou gastar todos os meus fatores de coagulação e a fibrinólise que eu estava conseguindo suprimir, não consigo mais. E aí, fibrinólise acorda, o sistema fibrinolítico fala assim, preciso consumir toda essa fibrina que já foi formada. Logo, eu tenho uma ativação complementar da via fibrinolítica, eu tenho uma hiperfibrinólise, eu tenho um aumento dos edímeros, por exemplo. Se eu tenho um consumo dos fatores de coagulação, eu já tenho alteração nos meus tempos de coagulação, certo? E em decorrência de uma coagulopatia por consumo. Então, aqui, na nossa balança aqui,
pró-coagulante, ou seja, o estímulo à coagulação estava ganhando, ela acaba se invertendo, ok? E aí eu tenho rápidos sangramentos, com rápida destruição desses trombos. Então, essa é a imagem mais linda que vocês vão ver no dia de hoje. Isso chama-se tempestade de citocinas, certo? Então, o que causa a coagulação intravascular disseminada? Primeiro, a gente viu que, basicamente, citocinas pró-inflamatórias. Quando que eu tenho citocinas pró-inflamatórias excessivas, essa tempestade de citocinas? Infecção grave ou sepse, gram positivo, gram negativo, fungo, vírus, hemoparasitos, tudo desencadeia essa tempestade de citocinas. Além disso, paciente com politrauma. Breno, como que o trauma vai desencadear uma coagulação intravascular, uma inflamação? Toda vez que eu tenho destruição celular, eu tenho a predisposição, eu tenho liberação da membrana celular, o ácido araquidônico ele vai ser quebrado e, como consequência, eu tenho uma série de citocinas inflamatórias sendo produzidas. Paciente grande queimado não é tão comum na nossa realidade em medicina veterinária, se bem que a gente recebe alguns casos, mas ele ainda é um quadro mais reservado. Os adenocarcinomas, pâncreas, próstata, principalmente pâncreas e principalmente o carcinoma de células inflamatórias mamário, certo? Aquele carcinoma inflamatório mamário, ele desencadeia uma série, essa tempestade de citocinas que sai varrendo tudo. As leucemias, complicações obstétricas, morte fetal, retenção de placenta, aneurisma e hemangiosarcoma. Lembra que a gente falou que plaqueta é fofoqueira? Nos aneurismos, por exemplo. Logo, se eu tenho alguma obstrução de fluxo, esse sangue não está seguindo adequadamente, elas vão conversar uma com a outra, se aderir e fazer a coagulação. Se esse paciente tiver uma predisposição à coagulação intravascular disseminada, ele vai fazer o quadro. Hemangiosarcoma, que tem geralmente muitos sangramentos espontâneos, então eu tenho um consumo dos fatores. Pós-reanimação, toda vez que um paciente tem uma parada cardiorrespiratória, ele entra num quadro de hipóxia e, como consequência, quando ele retorna, ele tem uma lesão de injúria e reperfusão, e reações imunológicas, como anafilaxia, por exemplo, todas predispondo à ocorrência de CIVD, coagulação intravascular disseminada. Carro-chefe, infecção ou sepse, né? Então, essa síndrome maravilhosa, ela é responsável fortemente por desencadear a SIC. Então, você diz que tem uma relação da inflamação muito forte com a coagulação intravascular disseminada. Então, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica é um fator crucial associado à coagulação intravascular disseminada. Por quê? Nós já vimos lá naquele esquema que a inflamação, ela vai ativar a cascata de coagulação. E além de ativar a cascata de coagulação, ela vai inativar a cascata de anticoagulação. Então, aqui eu já tenho um somatório. A liberação do fator do von Willebrand, a própria reação inflamatória, vai propiciar essa ativação plaquetária. Essa ativação plaquetária vai liberar mais citocinas, além de fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, essa danada que está aqui de azul, ó, ela tem um efeito, ela é o maior mediador da coagulação, ela é quem mais desencadeia a coagulação, e interleucina 1, certo? Então, tá tudo junto, tem o pacote, o combo, TNF-alfa, IL-6 e L1, essas citocinas, elas acabam contribuindo com a ativação plaquetária, e aí, se eu tenho plaquetas ativadas, e a liberação de von Willebrand, essas plaquetas vão aderir, ativando via extrínseca, via intrínseca, via comum, gerando fibrina, ok? Lembrando que, nessa situação, a minha via de fibrinólise está inibida. Outro fator importante aqui, a liberação do DNA na circulação. DNA de quem? Certo? DNA de bactéria, DNA de células. Então, vamos imaginar um paciente que foi atropelado, teve uma lesão de esmagamento tecidual. Imagine todas aquelas células mortas, rompidas. O DNA dessas células vão cair na circulação. Esse DNA vai estimular a aderência de neutrófilo e
formação dos NETs. O que é esses NETs? Né? É o que a gente chama de imunotrombose. Então, além de eu ter plaqueta e fibrina aderida, formando o trombo, eu tenho agora neutrófilos juntos. Então, se eu tenho um neutrófilo ali agarrado nessa teia, eu tenho um quadro que a gente chama de imunotrombose, e essa imunotrombose acentua ainda mais a inflamação. Ora, se acentua a inflamação, estimula mais a liberação de TNF-alfa, IL-6 e L1, que vai ativar mais plaquetas e por aí vai, ok? Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, certo? Além disso, então, ali a gente viu quais são os mecanismos da inflamação, aumentando a via de coagulação, certo? Então, como é que a inflamação vai causar esse trombo? E aqui a gente vai ver como que a inflamação vai causar supressão da fibrinólise, ou seja, da quebra da fibrina. Então, se eu tenho uma coagulação estimulada e eu tenho a sua degradação inibida, suprimida, eu tenho a tendência de formar trombos. Então, primeira coisa, redução da antitrombina. Lembra lá atrás que a gente viu que a antitrombina ela é quem segura a cascata de coagulação. No caso da coagulação intravascular disseminada de um paciente inflamado, ela está reduzida. Por que ela está reduzida? Primeiro, redução da síntese hepática. Agora vamos imaginar a disfunção hepática por conta daqueles microtrombos. O fígado não está funcionando adequadamente. Além disso, muitos pacientes têm alguma disfunção hepática naturalmente, pelo quadro de sepse, por exemplo. Então, tem uma redução na síntese. Além disso, o vaso, o glicocálix endotelial, que é uma camada de glicoproteína, ele está todo lesionado, porque a gente tem um paciente crítico, um paciente séptico. Isso predispõe o extravasamento da antitrombina. Como consequência, ela fica no tecido, ela não fica no espaço intravascular. E, além disso, a restrição volêmica. Então, imaginando um paciente com trauma, por exemplo, aqueles traumas intensos, com bastante destruição celular, que ativa a via de coagulação, hoje em dia a gente já adota o que a gente chama de restrição volêmica restritiva. Para quê? Para que a gente não causa essa diluição da antitrombina e dos outros fatores de anticoagulação e ter um impacto mais positivo nesses pacientes. Além disso, aumento da lavagem, trombina, antitrombina, fator 10 antitrombina, ou seja, onde ela atua, eu vou ter o consumo da antitrombina. Além disso, as células polimorfonucleares, certo? As células de defesa, os leucócitos do paciente, vai produzir elastase. Elastase, ela é uma enzima proteolítica. Logo, ela cai na circulação e ela vai digerir a antitrombina. Então, aqui estão os 3 mecanismos porque a gente tem uma redução da antitrombina quando o paciente está em coagulação intravascular disseminada. Além disso, a proteína C, nós vimos lá atrás que a proteína C, junto com a trombomodulina, mais a proteína S, as duas ativam a proteína C e ela atua em pontos importantes da via de coagulação, certo? Então, para ativação, ela precisa que a trombina se ligue à trombomodulina e a ligação do receptor endotelial da proteína C. Então, a partir do momento que eu tenho trombina, ela se associa à trombomodulina. Ela se ligou à trombomodulina, ela vai liberar o receptor endotelial da proteína C. Nos casos de inflamação, essa trombomodulina ela é reduzida, ok? Então, se a proteína C, para ela se ativar, ela precisa da trombomodulina expressar o receptor endotelial da proteína C, quando eu tenho inflamação, eu reduzo a trombomodulina, logo, eu posso ter a proteína C inativa, ela não vai ter o receptor dela para se ativar. Então, esse é o mecanismo porque a gente tem uma redução da proteína C ativada em quadros de inflamação. Então, o endotélio, as citocinas inflamatórias não deixam o endotélio expressar a trombomodulina. Tenho trombina? Tenho muita trombina. Muita, porque essa trombina, ela está produzindo a fibrina. Só que a trombomodulina que vai controlar, não consigo ativar, porque ela está reduzida em decorrência das citocinas.
E se viram, estudos recentes mostram que a administração da proteína C ativada aumenta a sobrevida nesses pacientes. E o inibidor de fator tecidual. Então, eles perceberam, eles quantificaram e viram que em pacientes com CID, esse fator está reduzido. O inibidor da via do fator tecidual inibe o fator 3, certo? Então, ele inibiria a cascata de coagulação. Né? Ainda não se sabe, tem poucos estudos na área. E a trombomodulina, mais uma vez, mediadores inflamatórios, reduzem a expressão endotelial e podem estar elevadas no soro. Por quê? Eu tenho um endotélio todo destruído ali, certo? Porém, não adianta a trombomodulina estar no soro, ela precisa estar no endotélio. Então, às vezes, se dosa a trombomodulina, isso é mais a nível experimental e humano, ela está aumentada, porém, ela está aumentada no soro, e ela no soro, ela não atua, ela não consegue mostrar o receptor de ativação para a proteína C. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de glicocálix endotelial, ok? Então, aqui a gente tem um endotélio vascular, bonitinho, e essa cabeleira, esse tanto de cabelo aqui é a imagem ampliada, é ele que vai fazer a regulação, e nele também a gente tem a trombomodulina. Quando eu tenho inflamação, trauma, sepse, por aí vai, eu tenho uma destruição desse glicocálix e, como consequência, eu tenho o meu comprometimento da exposição da trombomodulina, ok? Então, mais uma vez, a proteína C ali atuar aqui, ela está inibida, logo, essa via, ela tem toda a sua ativação liberada. Aqui também a proteína C vai ser inativada, então o fator 10 ativado vai se interagir com o fator 5 ativado, certo? Formando um complexo tenase, então ela vai estimular ainda mais a via de coagulação. O inibidor de fator tecidual está inibido, então aqui eu também dou continuidade abertamente à via extrínseca, e a plasmina, ela vai tentar continuar, mas tem uma série de enzimas também que vai inibir, certo? Então, aqui, a gente tem a nítida percepção do que, como que na fase 1 da CID, na fase de hipercoagulabilidade, eu tenho um aumento imensurável da predisposição da coagulação, porém, por quê? E também, aliás, eu tenho um aumento da cascata de coagulação, por quê? Porque a minha via inibitória, ela está toda acabada, ela está inibida, eu não tenho proteína C reativa, eu não tenho inibidor de fator tecidual, eu não tenho antitrombina por conta da cascata inflamatória, ok? Então, aqui a gente conseguiu, eu espero que sim, né, mostrar o normal e quais são os pontos chaves que desencadeiam a coagulação intravascular disseminada. Agora a gente vai ver a questão do diagnóstico desse paciente. Então, a gente tem um desbalanço dinâmico da hemostasia. O que eu quero dizer? Uma hora, pessoal, a cascata de coagulação está ativada. No outro, ela não está mais porque se esgotou. E aí eu tenho uma anticoagulação sobressaindo. Então, isso que a gente chama de desbalanço dinâmico. Quanto tempo da fase de hipercoagulabilidade para a fase de hipocoagulabilidade? Não se sabe, não se tem um tempo específico. Cada animal responde de um jeito. E como que a gente faz o diagnóstico do paciente em coagulação intravascular disseminada? Bom, existem alguns scores, sabe? Em humano, temos 5 os mais famosos, o ISTH é o mais famoso deles, também tem os japoneses, enfim. Então, a gente tem uma série de score para poder se embasar e fazer o diagnóstico da CID. Em medicina veterinária, a gente só tem um score tentando ser validado, tem alguns outros também, mas, assim, esse daqui é o que está mais perto de ser validado em questão de sensibilidade e especificidade. Resumindo, não temos nada, certo? O que eles observaram? Aumento no tempo, no TTPA, né? O tempo de tromboplastina parcial ativada, redução da antitrombina e plaquetas em 152
cães em sepse, a mortalidade era de 30,3%. Então, quando eu tenho um aumento do TTPA, redução da antitrombina e plaquetas, eu já tenho uma mortalidade de 30%. Ora, se eu tenho aumento do TTPA, significa que esse paciente está coagulando? Não. Significa que esse paciente já está na fase secundária da CID. E a redução da antitrombina não se faz rotineiramente, e a redução da plaqueta também, porque houve um consumo, então eu só consigo pegar a trombocitopenia como na fase mais tardia. Além disso, aumentos de. O que eles observaram em pacientes com doença imunomediada? Um aumento do fibrinogênio e aumento dos dedímeros. Então, foram 79 pacientes de doença imunomediada com a taxa de mortalidade de 22,8. O que eu quero dizer com isso? Que cada causa, ele tem uma alteração mais específica, certo? Então, nos pacientes em sepse, o aumento do TTPA, a redução da antitrombina e plaquetas foram mais significativos, e nos pacientes com doença imunomediada, o aumento do fibrinogênio e dedímeros foram mais específicos, certo? E aqui a gente tem uma triste notícia, que o teste de coagulação, os tempos de coagulação, né, o TTP, TTPA, TT, eles são insensíveis na fase de hipercoagulação, certo? Além disso, a gente tem alguns scores que estão tentando ganhar mais sensibilidade e especificidade. Então, o Maruyama, em 2004, ela falou que o cão ele tem que ter 4 desses 6 critérios. Então, plaquetas menores que 150, TP maior que 8,5, TTPA maior que 18, fibrinogênio menor que 200 mg por decilitro, redução de 90% da antitrombina e aumento dos dedímetros. Então, se o paciente tiver 4 desses 6, certo? É um paciente que tem quadros de CIDs. Mas aí também não precisa nem fazer o score, né? Se tiver 4 de 6, é muita coisa. E o GOGS, um trabalho recente, ele está tentando validar não, porque essa escala já está validada. Ele está tentando aumentar a sensibilidade e a especificidade desses testes, ou seja, dependendo do valor da plaqueta, o paciente recebe uma pontuação. Dependendo do valor do TP, ele recebe outra, do fibrinogênio outra e dos dedímeros outros. Logo, se ele tiver mais que 3 pontos, é um paciente que tem um quadro de coagulação intravascular disseminada. Essa escala ela é um pouco mais fina, ela é um pouco mais refinada. Então, ela até tenta ter uma boa sensibilidade, mas ainda assim não é nada muito, muito alta, não, certo? Os dedímeros, eles aumentam a atividade fibrinolítica, porque eles são derivados da plasmina que vai comer a fibrina, ok? Então, se eu tenho um aumento da atividade fibrinolítica, significa que eu formei muito coágulo e eu estou liberando muito dedímero. Indica um aumento da atividade fibrinolítica decorrente da atividade de coagulação. Existem algumas opções de kit à beira-leito, a EcoVet, eu não sei que pé que está, mas estava para ser validado e estava para ser lançado, um kit veterinário para avaliar, mensurar os dedímeros nos pacientes. E aqui a gente tem o sonho de consumo da vida toda, certo? Que são as técnicas viscoelásticas. Dentre elas, a gente tem a rotação tromboelastrométrica, que chama-se ROTEM, e as técnicas de tromboelastografia, que é o tromboelastograma, certo? Aqui a gente tem o equipamento, esse aqui é o ROTEM, certo? Um sonho de até fazer um coraçãozinho aqui, quem sabe a Débora não se anima e trazer para nós, certo? Fica a dica, Débora, da Foco. Avaliação de todo o sistema de coagulação, olha que maravilha. Aqui, através das técnicas viscoelásticas, a gente consegue avaliar desde a coagulação, então, desde a fase 1 da CID até a fase 2, certo? Eu consigo avaliar a hipocoagulabilidade. Eu tenho dificuldade com essa palavra, tá, gente? Hipocoagulabilidade e hipercoagulabilidade. Interessante que ele é realizado na temperatura do paciente. Por exemplo, não adianta eu rodar
ter o resultado de uma temperatura em 37 graus, sendo que o meu paciente está em 33. A gente viu que todos esses fatores de coagulação são enzimas, e enzimas têm temperatura e pH adequado, certo? Então, tem esse lado positivo do tromboelastograma, porque você consegue regular. A gente vai colocar 360 microlitros de sangue num potinho, certo? E ele vai girar num ângulo de 4 graus e 45 minutos. Então, qual é a diferença do TEG para o ROTEM? No TEG, o copo gira em torno do pino. No ROTEM, o pino gira em torno do copo, certo? Então, tem uma foto no próximo slide. Então, a diferença basicamente é essa, e o ROTEM a gente tem resultado de 5 a 10 minutos, e eu consigo avaliar distúrbios mais específicos de coagulação. Recentemente, nos Estados Unidos, existe o analisador viscoelástico portátil, a coisa mais linda do mundo. Então, em vez de ser esse aparelho grande aqui, mesmo assim, um som de consumo, existe o portátil maravilhoso aqui desse tamanho que você pode fazer à beira-leito. Então, estão tentando fazer a validação desse tag portátil em medicina veterinária. Então, vamos entender o que é essas técnicas viscoelásticas, porque estão bombando, os trabalhos só trazem ela, e a tendência é que se torne rotineiro em medicina veterinária. Então, vou pegar meu copinho, vou encher de sangue, certo? Então, eu preciso voltar aqui para ver. No TEG, o copo que vai girar. No ROTEM, o pino que vai girar. Então, no ROTEM, o copo vai ficar parado e o pino que vai fazer a movimentação. O que acontece? Você vai colocar o sangue. E aí, o pino girando no sangue livre, ele tem uma resistência. A partir do momento que esse sangue começa a se coagular, o pino tem que fazer mais força, até formar um coágulo, certo? E aí depois eu administro a enzima, que vai fazer a fibrinólise, e aí depois o pino vai perdendo essa resistência, e tudo isso, um software de computador vai nos dando esse gráfico aqui. Então, vamos dar uma interpretada rapidamente nisso. Não sou especialista nisso, tá, gente? Eu acho interessante, mas não sei muito a respeito. Então, o que acontece no normal? Eu não tenho resistência, concorda? Porque aqui o meu sangue está líquido. Só que, de repente, o sangue começa a coagular. Então, coagulou, eu tenho a resistência do coágulo, ok? E aqui, no estado de hipercoagulabilidade, de CID, de CIVD. Então, eu coloquei o sangue líquido, ativei a coagulação. Como é que está na fase de hipercoagulabilidade? O nome já diz, a coagulação está rápida e está intensa. Por quê? Os fatores anticoagulantes estão suprimidos. Logo, olha o tamanho dessa curva. Já se tem um aumento e uma persistência. E agora, se eu tiver a coagulação intravascular disseminada na fase de hipocoagulabilidade, qual vai ser o traçado do TEG? Inicialmente, eu coloquei o sangue líquido, Breno, é hipocoagulabilidade. Por isso que a gente tem essa linha maior. Porque aqui o pino não tem resistência nenhuma, porque não tem a formação da coagulação. A coagulação ela começa a formar mais tardia, e mesmo assim a sua amplitude é muito menor. Então, através dessas técnicas viscoelásticas, viscoelastométricas, a gente consegue ver o normal, ver em CID e ver na CID fase 1 e na CID fase 2, ok? E aqui também, dependendo aí você injeta os fatores da fibrinólise, e aí aqui formei o coágulo, injetei o fator que vai ativar a via fibrinólise, e aí eu vou ter a queda para o sangue virar líquido novamente. Então, é maravilhoso, a gente consegue esse resultado em torno de 5 a 10 minutos, e a gente consegue fazer uma detecção da CID mais precoce, certo? Além disso, existe um complexo novo, um teste rápido, que avalia o complexo trombina, antitrombina, para usar a beira-leito em coagulação intravascular disseminada. Eles ainda estão avaliando,
porque aqui eu consigo ter um diagnóstico mais precoce. Esse trabalho de 2019 teve relativamente uma boa correlação, mas ainda faltam trabalhos, ok? Bom, resumindo, nem é tratamento aqui ainda, aqui é diagnóstico. Então, a gente viu coagulação intravascular disseminada, a gente tem um estado de hipercoagulabilidade com eventos trombóticos e hipocoagulabilidade com possível hemorragia. Como eu diagnostico a fase inicial de hipercoagulabilidade? Tromboelastograma é realidade de medicina veterinária? Não, até a FOCUVET trazer para a gente. Decréscimo dos anticoagulantes endógenos, proteína C ativada e antitrombina. É realidade mencionar em medicina veterinária? Não. Aumento dos dedímetros. É realidade de medicina veterinária? Também não. Diagnóstico? Fase 1? Não. Certo? Aí a gente chora igual a Gretchen. O estado de hipocoagulabilidade é possível a ocorrência de hemorragias. Então, se eu tenho um paciente séptico sangrando por todos os orifícios, eu já tenho um diagnóstico de CID na fase 2. Além disso, tempo de coagulação estão aumentados, TP, TTPA, certo? Então, diagnóstico laboratorial, além da trombocitopenia por consumo e alteração no tromboelastograma. Então, pessoal, a gente só consegue diagnosticar até o momento a coagulação intravascular disseminada através quando ela já está na fase de hipocoagulabilidade, infelizmente. Vamos ver o tratamento quando o paciente está na fase de hipercoagulabilidade, ou seja, por que é tão importante a gente caracterizar as duas fases? Porque os tratamentos são diferentes. Se eu tenho um estado de hipercoagulação, eu preciso reduzir essa fase de hipercoagulação. E se eu tenho uma fase de hipocoagulabilidade, que é a maioria que a gente pega, a gente precisa administrar fator de coagulação porque já está devendo. Certo? Então, vamos ver cada fase separada. A fase de hipercoagulabilidade, certo? O tratamento. Existem vários tipos de tratamento. Dentre eles, administração de concentrado de antitrombina, certo? Não tem, são pouquíssimos, raros trabalhos em medicina veterinária. Então, repor o déficit natural dos anticoagulantes, mais importante, fator inibido, e estudos ainda estão sendo realizados. Então, lembra que a patofisiologia da CID, na fase inicial, eu tenho o auge da coagulação e a inibição da anticoagulação. Então, a partir do momento que eu dou esse concentrado de antitrombina, eu consigo equilibrar. Por quê? Eu reduzo a formação do coágulo com anticoagulantes, logo eu não tenho um consumo mais desses fatores de coagulação e da plaqueta. Então, o paciente não vai ter mais consumo de plaquetas, não vai ter mais consumo de fator de coagulação e, como consequência, a via de fibrinolítica ela não vai ser mais inibida e o paciente fica estável, ok? Além disso, concentrado de proteína C e a drotrecogina alfa ativada, certo? Nossa, que nome difícil. Essa drotrecogina alfa, ela é uma medicação muito utilizada em paciente séptico, ela tem alguns efeitos positivos, porque reduzem a interleucina 6. Então, ainda estão em estudos, aumentam o sangramento, os trabalhos recentes mostram isso, mas está muito cedo. Ela reduz a citocina inflamatória, no caso, a IL-6. Inibidor da fibra tecidual. Então, eu não disse que eles estão suprimidos? Então, se eu administrar o fator inibidor da via tecidual, então eu vou ter a inibição da cascata de coagulação, vou ter redução de IL-6 e não teve diferença entre sangramento e mortalidade aos 28 dias. Então, o inibidor da via de fator tecidual, ele pode ser um fármaco a ser utilizado em medicina veterinária. O que a gente utiliza mesmo? Antitrombóticos. Quais são esses antitrombóticos? As heparinas. Então, a gente tem a inibição rapidamente da geração da trombina. Então, se eu não tenho a formação da trombina, eu acabo quebrando esse ciclo de coagulação. E quando a gente fala de heparina, a gente tem a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular. Ambas têm indicação em medicina veterinária. Qual é a vantagem da heparina de baixo peso molecular?
menor risco de trombocitopenia induzida por heparina, isso é um problema muito comum na medicina humana, mas não tem relatos na medicina veterinária. O efeito dela é mais previsível e estável, e eu consigo reduzir o risco de sangramento. Além disso, menor erro de dosagem, ok? Então, se eu posso escolher entre a não fracionada e a de baixo peso molecular, vamos escolher a de baixo peso molecular. E, além disso, nós temos dois tipos a mais, que estão em estudos, a rivaroxabana e a epixabana, que ainda não tem estudos, muitos estudos em pacientes com CID. Vamos ver cada um. Heparina não fracionada. Qual é a heparina não fracionada? Heparina sódica. Essa heparina que a gente já tem, que está acostumado a utilizar. No cão, intravenoso ou subcutânea, se for intravenoso, 100 unidades por quilo em forma de bolos, e a infusão de 20 a 37,5 unidades quilo-hora por 24 horas. Se eu quiser fazer subcutânea, 150 a 300 unidades quilo a cada 6 horas. Se vocês olharem a maioria dos guias terapêuticos, eles trazem a dose da heparina sódica em torno de 50, tá? Então, essa dose já não se usa mais, é uma dose muito baixa. Gatos, apenas a via subcutânea é investigada nos compilados dos trabalhos, então a dose é de 250 unidades por quilo a cada 6 horas. Então, se eu não tenho heparina fracionada, eu vou utilizar a heparina não fracionada, certo? E a heparina de baixo peso molecular? Temos a deltaheparina sódica, a mais famosa é a enoxaparina, o cão 0,8 miligramas quilo subcutâneo a cada 6 horas, pouco sangramento relatado pós-administração. O gato, 0,75 a 1 miligrama por quilo subcutâneo. A literatura fala a cada 6, a cada 12, só que geralmente se faz a cada 6, que tem um resultado interessante. Nossa promessa aí é a rivaroxabana, cão 1 a 2 miligramas quilo dia, gato 0,5 a 1 miligrama quilo dia, tá? Mas ainda estão em estudos preliminares do papel da rivaroxabana em cão e gato. Ela está sendo bastante utilizada na medicina, nos congressos da medicina de coagulopatia e trombose, eles usam muito a rivaroxabana e aparenta ter um resultado bastante positivo. Bom, então na fase de hipercoagulabilidade a gente vai usar anticoagulante. E na fase de hipocoagulabilidade? Não tem jeito, a gente tem que fazer a transfusão de sangue, certo? Quando? Quando o meu paciente tem sangramento ou necessita passar procedimento cirúrgico. Quando que ele vai precisar passar procedimento? É uma piometra, por exemplo, rompida. É um paciente que tem um quadro de peritonite, certo? Então, é aquele paciente que vai precisar ir para o centro cirúrgico, então a gente recomenda fazer a transfusão de sangue antes, porque ele tem redução dos fatores de coagulação. Lembrem-se que aqui a via de coagulação ela já está esgotada, consumiu todos os fatores de coagulação e eu não tenho mais plaqueta, eu não tenho mais nenhum fator de coagulação na circulação, logo eu preciso fazer toda essa reposição, certo? Inclusive, pode ser feito sangue total, sem problema nenhum. O uso da vitamina K, a gente viu anteriormente que a vitamina K, alguns fatores são dependentes da vitamina K. Porém, a sua suplementação, no caso da coagulação intravascular disseminada, ela ainda é questionável na literatura. Então, tem gente que usa, tem gente que não usa, certo? Não se vê diferença entre usar e não usar, então eu não vejo por que utilizar. Agora, a novidade que tem é a recomendação de que se faça a transfusão mais um antifibrinolítico. Qual é esse antifibrinolítico? O ácido tranexâmico, o famoso transamin. Por quê? Ele vai ter um potencial em conservar os produtos sanguíneos. Vamos imaginar que a gente fez a transfusão de sangue nesse paciente. Ele está com a via de anticoagulação toda ativada. Eu estou dando fator de coagulação, logo eles vão competir e o paciente vai voltar a sangrar, certo? Então, eles perceberam que o ideal é que se faça a transfusão e adicione um antifibrinolítico. Não tem trabalhos ainda com N grande, certo? Eles, assim, é uma sugestão dos artigos
no caso do Birbeck de 2019, ele sugere o uso do antifibrinolítico quando a gente auxilia, faz a transfusão de sangue em CID. Observou-se redução da morbidade e mortalidade nesse N pouco, e para o ciclo de formação e destruição do trombo. Qual é o papel do antifibrinolítico? Lembra-se que a via fibrinolítica de quebra de coágulo, agora ela está vindo com tudo, ela está bombando, eu tenho muito processo fibrinolítico funcionando. Quando eu administro um antifibrinolítico, ele entra em competição com essa via fibrinolítica, e aí eles como se quelassem, tá? Falar de uma maneira bem grosseira. Então, a partir do momento que eu entro com um antifibrinolítico, ele compete com uma via fibrinolítica, então eles se juntam, certo? E aí esse sangue que eu transfundi, ele vai fazer a homeostase da coagulação desse paciente. Então, em relação às doses, pessoal, não tem na literatura dose do ácido tranexâmico para CID em veterinária. Ainda não tem. Os trabalhos são em 2019, as indicações, certo? Essa dose aqui é a dose que eu utilizo para trauma e que vou passar a utilizar em quadros de CID. Então, até 3 horas o evento. Se em 3 horas o paciente não morreu de hemorragia, compensa a utilização. Ele tem indicação apenas no cão, certo? Pode fazer o bolus, aliás, pode não, se faz o bolus de 10 a 15 miligramas por quilo, por via intravenosa, e aí você pode seguir por infusão contínua por 3 horas de 10 miligramas quilo hora, ou em 8 horas eu faço o outro bolus. Resumindo, ou faço bolos em infusão por 3 horas, ou eu faço bolos e depois de 8 horas eu faço outro bolos, ok? Lembrando que tem que ser pela via intravenosa, lenta, então eu faço diluído ele lento, em torno de 15 a 20 minutos. Por quê? Porque ele induz vômito, ele tem risco de êmese. Logo, se eu tenho um paciente com trauma crânioencefálico, eu preciso avaliar o benefício, porque se o paciente vomitar, ele aumenta muito a pressão intracraniana e esse paciente pode ter as síndromes herniativas, ok? Então, o tratamento para CID padrão que a gente vai pegar, que já é na fase de hipocoagulabilidade, será o uso da transfusão mais o transamino. Deixa eu olhar minha hora, eu estou falando demais. Então, aqui só alguns casos que a gente já pegou aqui. Deixa eu ativar aqui. Então, esse paciente, ele teve parvovirose, nota com bastante sangue saindo, tanto pela cavidade nasal quanto pela cavidade oral, certo? Aqui, muita hemorragia nasal, então, paciente com quadro de parvovirose que evoluiu para um quadro de CID. O que fizemos? Até o equipe aqui atrás, transfusão de sangue. Então, logo depois da transfusão, o paciente já apresentou sinais de melhora, ok? Só que uma falha que a gente não sabia aqui, do uso do transamin. Então, logo depois da transfusão, esse paciente voltou a sangrar e veio a óbito, certo? Então, a partir de agora, eu vou utilizar o transamin. E aqui um carcinoma mamário inflamatório, em que a cadela também fez um quadro de CID bastante importante, com bastante perda de sangue, isso era trocado várias vezes, certo? Então, fiquem de olho nesses quadros. No mais, eu queria agradecer, pedir desculpa por ter passado o tempo, certo? E agora, se alguém tiver alguma pergunta, estou às ordens. Oi, Breno, maravilhoso, muito obrigada. A gente tem algumas perguntas aqui. Tá. Tá ouvindo? Só vou sair da compartilhamento, porque eu não consigo ver vocês. Deixa eu parar a apresentação. Se tiver uma pergunta, eu volto lá. Pronto. Então, vamos começar. A primeira pergunta que a gente teve é se aqui no Brasil os laboratórios fazem a dosagem dos dedímeros. É difícil. Então, tem agora os testes rápidos querendo fazer, só que é bastante. Eu não conheço nenhum que faça dedímero validado para medicina veterinária, tá? Porque fazer dedímero é fácil. Agora eu quero ver, em humanos faz, agora eu quero ver
se isso está validado para a medicina veterinária. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que partir, a validação. Ótimo. Mais uma pergunta em relação aos dedímeros. Então, eles são mensurados na hemostasia terciária, correto? Isso, na verdade, ele já vai ser na fase final, né? Ele é produto da degradação e como ele vai estar, vai ter a fase de hiper, com muita fibrina formada, ele vai sendo degradado e por isso que a gente tem o pico dele. Isso. Lembrar também que a gente tem os PDFs, né? Isso, também. É porque o dedímero, ele é mais famoso. Infelizmente, não é. Ele é mais... Não é a nossa realidade. E eu acho que os que estão mais rápidos, mais chances de ser validado são os dedímeros. Uhum. Então, pediram também para você comentar um pouquinho sobre picada de loxoceles e picada de cobra. Nossa, gente, jura? Então, vamos lá. Na verdade, nesses casos, a gente não é um quadro de CID propriamente dito, né? A toxina, ela atua nos fatores de coagulações específicos, intervindo na via. Algumas, por exemplo, os rodenticidas, eles acabam quelando a vitamina K, então é por isso que a gente precisa fazer a suplementação de vitamina K. Então, é um mecanismo completamente diferente da CID, mas que no final vão ter sangramento, sim, certo? Uhum. Aí pediram para você comentar sobre o Transamin, acho que você já fez, né? E no X, ABCD do trauma. Ah, tá. O que acontece? A gente tem o ABCDE do trauma, certo? Quem foi que fez essa pergunta? Tem nome aí? Ai, tá sem nome aqui. Agora a gente tem... Mas se eu não me engano, foi o René. Ah, tá. Agora a gente tem o X ABCDE do trauma. O que é o X ABCDE? Isso. É quando a gente adiciona o ácido tranexâmico. Quando que a gente vai adicionar o ácido tranexâmico no paciente vítima de trauma? Quando ele tem quadros de hemorragia incontrolável, certo? Então, aquele paciente que tem um foco hemorrágico que não para, não tem como controlar, aí até 3 horas pós-evento, a gente faz o ácido tranexâmico nessa mesma dose, ou bolos infusão ou bolos, tá? Mas quando tem TCL é contraindicado por conta do risco de herpes. Então, apenas nessa situação. Chega de fazer transamin à torta e à direita, sendo que os pacientes muitas vezes não têm nada e o pessoal está fazendo o famoso anti-hemorrágico. A gente tem que ter cuidado com essa prostituição dos fármacos na medicina veterinária. Ainda em relação ao ácido tranexâmico, a Mariana perguntou se existe risco de convulsão no paciente. Então, existe um relato na literatura do transamin desencadeando convulsão, e existe também a hipótese de o transamin propiciar a ocorrência de de trombose. Okay? Então, existem esses questionamentos. Em relação à trombose, os trabalhos, tanto da medicina humana quanto da medicina veterinária, já excluiu esse risco. Então, o ácido tranexâmico, ele não predispõe à ocorrência de trombose, desde que a gente respeita a indicação do fármaco e faça na sua indicação, que é o trauma com choque hemorrágico, de perda de sangue. E outra coisa, Greenhound, tá? Qualquer cirurgia em Greenhound tem que fazer transamin, tá? Eles têm defeito nessa cascata de coagulação, enfim. Então, já se viu que se tem maior sobrevida. Então, as indicações na literatura, cirurgia de bexiga em Greyhound, né? Esses traumas com choque, enfim, tá? Mais alguma? Agora, temos mais 4 perguntas. O animal com sepse em fase inicial pode apresentar trombocitose? Olha, é difícil. A trombocitose, se ela ocorrer, você agradeça, porque é difícil. A tendência é que geralmente vai estar dentro da normalidade, a não ser que esse paciente já tenha um quadro de trombocitose, e aí, pela sepse, esse valor ficou dentro do normal. Mas a tendência, não. Eu, pelo menos, nunca vi trombocitose. E a gente também tem essa dificuldade no diagnóstico, né, dessa fase inicial. Eu choro. Então...
Eu É bem choro complicado, demais, né? é uma tristeza, você se sente um lixo. Mas fazer o quê, né? Estaremos trabalhando para melhorar isso, né, Por Breno? favor. Outra pergunta: a coagulopatia por consumo e a coagulopatia dilucional são exemplos de distúrbios hemorrágicos que podemos denominar de CID? Então, uma coisa é o consumo, que é pela CID. A dilucional, muitas vezes, não, porque às vezes você faz muita fluidoterapia no paciente, você acaba diluindo esse fator de coagulação que o paciente possivelmente já estava baixo, certo? Então, isso é comum. Quando que ocorre, por exemplo, a dilucional? Quando a gente faz, por exemplo, só papa de hemácia no paciente. Então, eles relatam isso em medicina humana, que às vezes eles fazem muita papa de hemácia, tipo 10, 12 bolsas, e na papa de hemácia só tem hemácia, eu não tenho um fator de coagulação. Então, eu acabo diluindo o do paciente. O paciente tem quadro hemorrágico. Mas aí, ou a consequência qual é? Sangramento, hemorragia. Mas a fisiopatologia é diferente. Uhum. Se tem o uso do TAG no Brasil, do Tem, tromboelastograma. tem sim. Algumas UTIs veterinárias em São Paulo e a nível experimental, tá? Aqui na Faculdade de Farmácia tem, só que de veterinário, o Botucatu tem também, o tromboelastograma, mas a nível de pesquisa, porque é um aparelho, é uma coisa muito nova, então primeiro ele vai para pesquisa para depois ser utilizado na rotina. Mas esse portátil, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns veterinários já estão utilizando rotineiramente e diz que está funcionando bem. Tá? Então, até assistindo a palestra de anemia autoimune, eles falaram que eles acompanham o paciente com esse Uhum. portátil. Então, é bastante interessante e o preço dele é melhor. Eu até tentei, mandei e-mail para ver se eles mandam, mas acho que eles olharam assim, e é latino, não vou mandar não. Não mandava o orçamento, né? Então, acho que minha cara de pobre não convenceu. Mas, pelo que me falaram, o preço é mais barato. E tem a vantagem de estar no leito também, né? Total, Porque total. o tromboelastograma você precisa processar a amostra rapidinho também, né? Então, isso é o limitante, né? Pode deixar, Débora. Mais uma aqui, Breno. Queremos muito o tromboelastograma no Sonho de Multilab, vida, né? eu até volto a fazer meu pós-doc. Olha, por favor. E a última pergunta, Breno, já que o diagnóstico não é uma realidade em veterinária, usa-se assim, usa-se mesmo assim o tratamento para essa frase? Qual o critério para entrar com tratamento nesses pacientes? Cortou logo no começo, que você começou a fazer a pergunta, e voltou depois. Tá. Vê se eu entendi. Se na fase, como a gente não faz diagnóstico da hipercoagulabilidade, se o paciente tiver os fatores predisponentes, a gente pode já fazer, por exemplo, uma heparina, né, heparinizar o paciente. É isso? Não, Breno, vamos lá de novo. Já que a gente não consegue diagnosticar na veterinária, você usa mesmo assim o tratamento para essa fase? E qual que é o critério que você usa para entrar com o tratamento? Tá. Infelizmente, eu só uso a transfusão porque a gente só consegue ver na fase final, certo? Tanto é que a gente tem um guidelines recente só de anticoagulantes na medicina veterinária. São 5 artigos, muito bem delineado, muito bem escrito, uma equipe maravilhosa. E é bastante interessante o desencadear deles, bastante simples. Só que lá a gente tem pouca indicação de uso empírico de antifibrinolítico no antes do diagnóstico. Então, os trabalhos em medicina veterinária geralmente são pós, na segunda fase que se faz. Na medicina humana, não. Então, se tem um paciente humano, que se ele vai ficar muito tempo deitado, ele já recebe heparina. É um paciente que tem múltiplas fraturas, ele é heparinizado. É um paciente em sepsis, ele é heparinizado. Nós, não, a gente não tem esse costume de fazer a heparinização prévia. Então, a gente só vê quando a bagaceira já está acontecendo. Porque a bagaceira, hemorragia por todos os orifícios. E é muito difícil você controlar essa situação,
certo? Aqueles filhotes, a gente teve muito trabalho, foi uma ninhada de 6, um desenvolveu o CID, e aí a gente fez a transfusão, ele melhorou, assim, rapidamente, mas ainda não sabia a situação do ácido tranexâmico, e depois ele voltou a ter quadros hemorrágicos. Então, o que eu vou fazer agora? Se eu pegar um paciente em CID, com certeza eu vou fazer o diagnóstico, infelizmente, na fase de hipocoagulação, eu vou ter que entrar com ácido tranexâmico junto com a transfusão. E ver o que acontece. Né? Respaldado pela literatura estamos, então é isso que vai ter que ser feito. Só conferir se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Deixa eu olhar também, te ajudar. Eu acho que era só isso mesmo, Breno. Débora, dá um beijo no Akan, aquele cachorro maravilhoso seu, o cachorro mais famoso da veterinária. Temos mais uma pergunta de última hora aqui. Clopidogrel indica na fase 1. O problema do gente, esse nome é difícil. Clopidogrel é que ele difícil, só tem né? via oral. Vou botar um nome mais fácil, né? Falei que Clopidogrel vai ser meu nome de drag depois. Nome de guerra. O Clopidogrel só tem por via oral, e o problema é que os trabalhos mostram que ele precisa ser associado a outro. Então, os trabalhos com clopidogrel, ele é basicamente para trombose em felinos e geralmente em associação com aspirina. Inclusive, esse guia recomenda clopidogrel com aspirina, certo? Então, a gente faz uma dose de ataque inicialmente, que é o dobro, e aí depois entra com a de manutenção, que é 7,5 miligramas por quilo. Mas o problema é que, primeiro, o paciente precisa estar acordado, porque ele não tem via parenteral, e segundo, que ele precisa ser associado a um outro. Então, geralmente, o custo-benefício não é bom, tá? Mas é uma opção, sim. Então, em nome de toda a equipe do GEPAC, eu queria muito, muito agradecer. Foi maravilhoso, não é? Porque é um assunto que eu gosto muito, mas foi sensacional. Nossa, como é que você gosta disso, gente? É linda a clínica, mas essa parte da patologia, gente, é trabalhoso. Tive que, suar A minha tratar o lado não, foi sensacional. Qualquer coisa eu tô com... Eu tava comentando... Eu tava... Jéssica, que foi... Tá travando, né? Minha internet é terrível. Mas, enfim, a gente admira demais, Breno. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Meus contatos estão aí, podem perguntar, tá? À vontade. Quem tiver com vergonha. Tá bom? E pode contar comigo, que a gente é de casa. Parou a gravação? Agora eu posso falar? Muito obrigada. A patroa chegou. Ainda tá. Eu tô aqui quietinha, que eu falei assim, não, eles vão parar a gravação, agora eu posso dar meu chilique. Breno, boy! Eu te amo de paixão, né? Aquele meu convite para você casar comigo ainda tá de pé. Vai estar sempre de pé. A gente aceita, né? Tá aceito, mas tem algumas limitações, né? Então, assim, vai ser pra gente fazer maquiagem, cabelo. Tudo que a gente tiver direito. Deixa eu te agradecer. Eu também quero. Eu, quando vendi a ideia de você falar de CID, não era à toa. Você tem casos clínicos muito interessantes e você tem um conhecimento ao pé do paciente, ao pé do leito ali, né? Que é algo que não se paga, né? Então, muito, muito, muito obrigada. E embora você diga que você não gosta, a gente vê um certo brilho no olhar, né? E a paixão. No final é lindo mesmo. Então, muito, muito, muito obrigada pelo carinho, pela paixão com que você aborda os temas que a gente propõe sempre, viu? Eu que agradeço a confiança, né? Para isso. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo, viu? Que esteve com a gente até agora. Beijo, gente. Obrigado pela presença. Beijo, Débora, também tá aí. Meu tromboelastograma, se vira. Eu quero um agregômetro também. Também. Tchau, gente. Beijo.